No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito boa tarde, estamos ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também nos canais do YouTube da Rádio Melodia de Vitória da Conquista e também da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Lembrando também que nós temos na plataforma do Spotify, é só você digitar lá JFMM e lá tem todos os nossos podcasts e as lives, né, que a nossa associação promove. Hoje o nosso tema do podcast será sobre vacinação, e ninguém melhor para falar do assunto do que a nossa convidada Iracema Machado, que desde já agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Joelísio. É um prazer estar aqui e poder participar, né, desse encontro, falar um pouquinho da importância da vacinação e da importância do seu trabalho também. Enquanto à frente da fundação, você também é digno assim, de aplausos na sua luta. Eu que agradeço, né? Mas acho que o sucesso do meu tratamento depende muito do carinho e da atenção e do atendimento que eu tive, né? E uma delas foi você, né? Mas para o pessoal saber, conhecer, né, quem é Iracema, eu queria que você se apresentasse. Quem é Iracema Machado? Eu sou enfermeira, formada há quase 26 anos pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Atuei muito tempo em diversos hospitais em Salvador. Estou há 16 anos em Vitória da Conquista. Sou enfermeira da CESAB, do quadro da CESAB. Atualmente, há quase 10 anos, no Centro de Referência para Imunos Biológicos Especiais, no CRI. Atuo também na Clínica Sense, que é referência em saúde mental do sudoeste da Bahia. E vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência com vocês. Sou pós-graduada em Administração de Serviços de Saúde, em imunização, em sala de vacina e em saúde mental também. Pronto, você viu, né? O currículo dela não é fraco, não. Teve nunca se falou tanto de vacina, principalmente depois da pandemia, né? Então, vacina tem quem gosta, tem quem ama e tem quem odeia, né? Então, vamos estar batendo um papinho sobre a vacina aqui. E minha primeira pergunta é: qual a importância das vacinas para a saúde pública? Pois é. Eu acho que é visto no dia a dia. Nós que somos pré-milênios, né? Então, ainda convivemos com pessoas que tinham paralisia infantil, né? Que tinham sequelas da paralisia infantil. Nessa época também, todo mundo pegava catapora, né? Todo mundo, bota os meninos todo mundo junto para todo mundo ter catapora de uma vez só. Não era? E hoje a gente não vê essa realidade mais. Por quê? Por conta das vacinas. Então, hoje você não vê nenhuma criança, graças a Deus, sequelada de pólio. A gente não vê mais as crianças, porque a catapora é uma doença quase benigna, né? Que não traz. Depende. Porque aquele paciente, que é um paciente que está imunodeprimido, que ele tem algum problema, alguma causa, a catapora pode virar uma catapora severa, grave, inclusive levar a óbito. Então, às vezes a gente pensa, era uma doença simples. Não era. Nenhuma doença é simples, né? Uhum. E que se a gente pode prevenir, é muito mais importante. Então, você prevenir é melhor do que você tratar. Então, a saúde pública é importante por isso, e a imunização também é um dos pilares da saúde pública, porque justamente a prevenção. Então, hoje a gente vê muito menos essas doenças. Inclusive, é uma das causas das vacinas, das baixas coberturas, são essas, né? A gente teve aquele boom nos anos 80, dos anos 90, do Zé Gotinha, de todo mundo ir lá vacinar. As mães tinham a preocupação porque via a doença existia, ela estava ali. Hoje elas quase não existem porque existem as vacinas. Só que se a gente não vacina, a gente abre um bolsão de susceptíveis e aí essas doenças podem voltar.
Pô, essas mães não verem essa vacina, não deixa elas acomodadas um pouco? Não verem a doença, não exatamente. A doença, né? As mães atuais não veem a doença. Então, hoje a gente tem uma realidade, inclusive, que as avós levam mais as unidades básicas do que as mães para vacinar. Por quê? Porque as avós viram as doenças. Então, elas cuidaram dos filhos e estão cuidando dos netos. Aquelas que ainda levou a pistola, né? E hoje, já as mães, por não verem, talvez não priorizem tanto. Entendi. Só que a gente tem aí risco ainda, o sarampo voltou, a gente perdeu a certificação, está lutando de novo para ter a certificação no país de território livre. Né? A gente tem livre da varicela, tem livre da pólio, mas tem o risco. Né? Então, a gente viu que, né, na faixa de Gaza teve pólio após 24 anos. Olha só. E o mundo hoje é globalizado, então as pessoas vão e vêm a todo momento de todos os lugares. Então, a gente ainda não está livre dele, né? Interessante que é mais cultural, né? A questão de você vacinar ou não hoje. E acho que esse negócio da pandemia, acho que atrapalhou um pouquinho mais, né? Aquela briga, que vai valer a pena vacinar ou não. Eu sei que quando eu fui diagnosticado, Iracema, com o mieloma múltiplo, a primeira coisa que o Dr. Leonardo Cunha, né, meu médico, oncologista, falou, vai e vacina, né? Aí eu fui lá no CRI, levei um laudo, tomei 6 vacinas, né? Então, para você ver a importância de uma vez só. Importante dizer isso, que pode tomar várias vacinas de uma vez só. Né? Eu acho que, eu lembro que foi você que me recebeu, e aí você quer tomar de uma semana e na outra. Eu falei, não, vou tomar logo as 6, porque o câncer não espera, né? Né? Então, vamos logo adiantar. Isso fez toda uma diferença. Então, para você ver a importância que é a vacina. Então, a primeira coisa, procedimento que eu fiz foi vacinar, né? Então, vai lá, apesar que depois eu vou falar sobre isso, perdi tudo, né? Com o transplante de medula, mas tá tudo de volta. Já tá tudo de volta. Não é? Então, eu acho que a vacina, assim como o esgotamento sanitário, é tido como um dos pilares, né? Da sobrevida que nós temos hoje enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né? Então, melhorou muito a estimativa de vida em todo o mundo e no Brasil também. E um dos pilares é a vacinação. Como é que você explica? A gente vai lá no papo assim e vai surgindo umas dúvidas. O que você acha? Teve uma crítica onde a vacina da Covid foi muito rápida, né? Os pesquisadores elaboraram ele muito rápido e muita gente não deu crédito por esse tempo. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, na verdade, a gente tem várias plataformas, né, que já eram estudadas e que já se tinha aí, as vacinas inativadas já usavam várias plataformas e que isso se trocou o vírus. Eu, assim, falando, né, leigamente, sem muitos termos, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, já existia uma base de vacina. Sim. Não é? Então, o que se fez foi, pegou aquela base e se colocou o vírus do Covid. Sem falar da RNA, né? Estou falando da que usa o DNA, as vacinas que já eram usadas em larga produção mundial. Então, a gente já tinha uma base, se pegou o vírus. Por que não é feito tão rápido para outras doenças? Porque realmente requer um estudo maior. Só que naquele momento do Covid, nós estávamos numa pandemia mundial. Sim, tinha pressa. Onde as pessoas estavam, né, dentro de casa. Então, o que era melhor, você pegar uma base que você já tinha estudos, que você sabia, colocar o vírus, foram feitos os testes básicos e, claro, se fez em larga escala, mas a prova está aí. Isso. Da eficácia que nós estamos hoje sem máscara. Nós estamos hoje tendo uma vida normal. O vírus está convivendo entre nós, mas nós estamos fortalecidos em relação a ele. Com relação à base de RNA, é uma base nova, realmente, só que ela já era estudada há mais de 20 anos. Já era uma base que já se vinha em estudos, em testes, com outros vírus, claro, mas que você já vinha testando para a vacina. Então, ela foi aproveitada, porque também era uma vacina que era uma base de produção que se sabia que em larga escala seria eficaz.
ainda não tinha sido lançada no mercado porque era de um custo muito alto. Sim. Né? Então, aí é uma impressão minha, né? Assim, não existe nada oficial, mas é uma opinião minha. Os laboratórios não tinham tanto interesse em lançar, porque seria uma vacina... Se eu tenho uma vacina pneumocócica hoje, inativada, que é eficaz, por que eu ia lançar uma custando 10 vezes mais se... assim, a concorrência não seria tão producente, né? Entendi. Para os laboratórios. Sim. Só que aí o Covid a gente aproveitou, naquele momento se aproveitou para se lançar, porque precisava-se imediato. E a RNA já era uma vacina estudada. Então, assim, ela não implanta chip, né? Ela não vai mudar o seu genótipo, o seu fenótipo. Ela não muda o nosso... os nossos genes. Ela não muda, não há uma modificação genética em nós devido à vacina. Sim. Não. Isso aí já é comprovado também, né? Saiu muita fake news com relação a isso, que ela modificaria, né, os nossos genes, mas não. Apenas é realmente uma plataforma nova, mas que já vinha em estudos há muitos anos. Entendi. E eu acho que a vacina de Covid veio realmente para salvar a humanidade. As UTIs estão vazias, né? Ou estão cheias, a Covid está circulando, Sim. porque as pessoas não estão se vacinando. Sim. E o vírus está se fortalecendo. Então, e hoje, quem chega a agravar, infelizmente, está indo a óbito. Né? Você tem um grande percentual de que a gente pensa que a Covid não está aí, mas ela está aí. Aumentou muito o número de pneumonias, de infecções agudas respiratórias, e a base, muitas vezes, quando está sendo pesquisado, está sendo o Covid. O H1N1, que é a influenza, que também é uma vacina que está aí anualmente para todo mundo tomar, e as pessoas não... criou-se uma versão, uma Covid, e acabou trazendo por trás todas as outras, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque o H1N1, o H3N2 está circulando, a influenza B e o Covid também. E são doenças que a gente pode prevenir, né? Porque tem a vacina aí. Pois é. E diminui, é comprovado também. Não impede que você venha a ter, né? Mas diminui bastante os sintomas, né? Os sintomas e o risco da doença agravar. Né? Eu tomei agora XXB, não é isso? XBB. XBB, né? Eu tomei agora. Já tá tudo ok que é comigo. A nova variante, a que está sendo utilizada hoje em dia é a Covid XBB. Está disponível nos postos, nas unidades. Né? Tem a faixa etária. Ela hoje é uma vacina para as crianças de 6 meses a 4 anos e para a faixa etária do público-alvo, como a de influenza. Sim. Mas que, como a gente tem tido uma pequena adesão, muitas vezes os postos têm uma vacina perto a vencer. Então, quem tem interesse, vá na unidade e tome. Porque você se prevenindo, você está prevenindo, está cuidando do outro também. Isso. Né? Vacinar realmente é um ato de amor, porque você cuida também daquele outro que, às vezes, não pode tomar a vacina, se for uma vacina de vírus vivo. Né? Então, se for uma vacina de vírus vivo, você que ficou imunossupresso, né? Você que teve sua carga toda zeradinha. Então, a gente precisa proteger essa pessoa que está doente. E como é que eu protejo? Quem está ao lado dela. Se eu imunizo quem está ao lado dela, eu estou protegendo. Então, uma das funções do CRI também é essa. Né? Os conviventes, a gente também imuniza os conviventes. Entendi, legal, né? Tá vendo? Informação é importante. Né? Por isso que o nosso trabalho aqui é levar a informação para que você fique a par de todos os assuntos que a gente tem trazido aqui. Minha querida, quais os motivos você acredita para estarmos vivendo um momento de baixa cobertura vacinais e risco de retorno de doença? Foi o que a gente já falou até inicialmente. Essa questão das doenças hoje não estarem tão visíveis como eram. Então, hoje as pessoas não têm a preocupação, não tenho preocupação do meu filho pegar sarampo, porque eu não estou vendo ninguém ficar doente. As fake news também espalharam muitas que triste informações negativas, muita coisa ruim, né? Eu estou enchendo o meu corpo com um vírus ou com bactéria. Os antivac, uma das bases da teoria é essa. Como é que eu vou inocular aquele vírus ou aquela bactéria
Então, não, você não está provocando a doença. Você está dando um pedacinho bem pequenininho para que o seu organismo produza os anticorpos necessários e não venha a ter a doença. Né? Mas eu sou saudável, meu filho é saudável. Então, meu filho é saudável, eu não preciso vacinar meu filho. Porque se ele tiver uma catapora, uma hepatite A, ele vai passar ileso, ele vai estar bem. Realmente. Mas o seu filho está numa creche, está numa escola. Verdade. E ele pode ter um coleguinha que não pode tomar aquela vacina, porque tem um problema grave, usa um imunossupressor e ele não pode tomar. E aí, se o seu filho não se vacina, tem contato, o seu filho fica doente e leva para aquela criança. Mas se eu tenho todas as crianças saudáveis e vacinadas e só aquele que não pode vacinar, olha como a gente está protegendo mais ele. Então, realmente, o meu filho saudável, ele pode passar ileso. Mas se ele leva aquela doença pro coleguinha e aquela mãe perde aquele filho, será que eu não sou responsável também, né, por aquela morte, por eu ter optado de não vacinar o meu filho? É questão de consciência aí, né? Então, essas são muitas das controvérsias, né, da imunização, mas que põe a gente para pensar. Então, se eu não me vacino, eu tenho a opção de não me vacinar. É verdade, eu posso não me vacinar e eu assumir todos os riscos e responsabilidades por não ter me vacinado. Mas eu continuo convivendo com as pessoas, eu continuo saindo, eu continuo indo, eu continuo falando, eu continuo estando próprio. Porque se eu não me vacinar e ficar em casa, tranquilo. Mas eu continuo convivendo. Então, se eu ficar doente, a minha evolução pode ser boa, mas eu posso passar para uma pessoa que não está tão saudável. E essa pessoa vir a ter uma doença grave. Então, a imunização é uma coisa coletiva. Os fake news atrapalhou pra caramba, né? Atrapalharam. Nossa, eu lembro que eu vi uma matériazinha de uma menina queixando de que ela amputou a perna e falou que foi por culpa do Covid. O câncer aumentou por conta do Covid. Né? E foi aumentando. As pessoas estão infartando por conta da vacina do Covid. E a coitada da vacina da Covid é que está levando a fama, né? Né? Infelizmente. Eu nunca tive nada. Outro dia eu ouvi falar de uma pessoa que trabalha movimentando o braço. Então, assim, tem há 20 e tantos anos, tem tudo para ter um LER. Sim. Por consequência, né? Mas não, foi depois que tomou a vacina da Covid que o braço começou a doer. A articulação. Então, assim... Mas ela tem um histórico de que ela tem tudo para ter uma doença, né? Mas ela não procura nem a doença porque a responsável já é a vacina do Covid. E a partir daí ela não toma mais. Então, as pessoas também têm que ver que às vezes ela tem a infartar. Meu pai infartou com 49 anos... há quase 40 anos atrás. Foi a vacina do Covid? Pois é. Né? Há quase 40 anos. Então, assim, já se morria jovem, já se infartava jovem, né? Tem que ver o histórico familiar da pessoa, tem que ver tudo. Hoje a gente tem mais acesso à informação. Então, hoje a gente sabe das pessoas. As pessoas, né, vão a óbito, morrem e elas são homenageadas nas plataformas. Então, hoje a gente tem acesso, a gente sabe muito mais de mortes ao nosso redor, não próximo, né? Então, na nossa cidade, no nosso círculo de amizade, e não necessariamente foi a vacina. Pois é, eu sempre falo aqui, Iracema, que muitos que têm câncer não morrem de câncer, né? Exatamente. A gente esquece do coração, esquece de outros órgãos e tal, foca ali naquele doença. Por exemplo, eu falo mais por exemplo, do mieloma, por exemplo. O mieloma, tem que cuidar, tomar meu tratamento, mas ele esquece da outra parte. Tive um parceiro nosso que morreu agora, né? Ele tinha mieloma, fazia o tratamento junto comigo e deu um AVC, né? E veio a falecer. Então, tem que quebrar esse paradigma, né? De que o câncer é uma sentença, de que vacina mata, de que vacina causa isso. Tá aí, a realidade tá aí, né? Que tá todo mundo, as UTIs estão vazias, né? Apesar que tem... Mas quem está morrendo é aqueles desleixados, como o pessoal fala, né? Que não se cuida, né? A realidade tem sido essa. Pois né? A gente não tem mais hoje como a gente teve até 2 anos atrás, né? Pois é. As vacinas podem alterar o material genético ou causar doenças que visam prevenir? Não. As vacinas de vírus
ou bactérias que são inativadas, né? Aqui é a grande maioria das plataformas, elas não causam a doença que elas estão prevenindo. Então, a vacina da influenza, que é a vacina da gripe, ela não causa gripe. O que pode acontecer, você já estava com o vírus, né? O vírus pode ficar até 14 dias, para depois você vir a ter a doença. Então, você já havia se contaminado e desenvolve. Ela pode causar outras coisas? Pode. Ela pode causar dor local, ela pode causar diarreia, cefaleia. As vacinas causam. Claro que elas podem causar alguns sintomas, porque é uma coisa que você está inoculando, só a própria vacina em si, não é só a própria injeção. Sim. Em si, você já está injetando um líquido, você já está usando uma agulha, então é um corpo estranho que está penetrando no seu organismo. Ela pode trazer alguns sintomas? Pode. Normalmente eles são leves e rápidos, é mais raro você ter um evento supostamente atribuível à imunização mais grave, né? Eles são sempre muito bem investigados. Então, a vacina inativada, ela não causa a doença que ela está prevenindo, né? Nem outras doenças. Ela pode trazer sintomas leves, né? Uma febre, uma diarreia, como eu falei. As vacinas de vírus vivo, atenuado, elas podem causar uma forma leve. Por isso que o paciente que está imunossuprimido, ele não toma a vacina de vírus vivo, porque você pode desenvolver uma forma leve, branda da doença. Então, a vacina de febre amarela, a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, a vacina da varicela, a BCG. Então, você pode ter, são as vacinas de vírus vivo, a rotavírus também é uma vacina de vírus vivo, a gente pode ter a forma branda da doença. Umas pintinhas que podem aparecer quando é a de sarampo ou a de catapora, mas que são leves também. Então, só os pacientes que estão imunodeprimidos, imunossuprimidos, então o paciente com HIV, o paciente de tratamento oncológico, a gente não administra porque elas podem causar um evento de maior gravidade. Mas a vacina em si causa a doença? Não. É muito difícil, né? Você não tem só nas vacinas de vírus atenuado. As vacinas de vírus vivo, não, elas não causam. Não há modificação do nosso... como foi que você perguntou? Perdão. Do nosso sistema imunológico. Genético, material genético. Não há modificação do nosso material genético. E podem ter, né? A gente pode ter algum evento? Pode. Mas normalmente eles são leves e benignos. Entendi. Eu fiz o transplante, né, em outubro de 2022. Tomei muitas vacinas até fazer o transplante. Todas. Meu calendário é a coisa mais linda do mundo. Tudo riscadinho lá de azul, caneta e tal. Quando eu fiz o transplante, eu não sabia, sinceramente, que eu iria perder toda a minha memória medular. Eu ia ter que tomar tudo. Me fizeram um backup, né? Isso, o transplante acaba te fazendo, zerando lá. Exatamente. Né? E eu acabei tomando todas as vacinas, desde quando eu era criança, né? E aí agora eu tenho que tomar, faço 2 anos agora em outubro, e aí eu tenho que tomar as vivas, que são quais são? Quais são febre elas? Amarela, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, varicela. Isso. O pessoal lá do CRI já falou, traga o laudo do médico para ver se você está apto, né? Para já começar a tomar. Porque alguns pacientes, normalmente após 2 anos a gente considera, né? Sua medula já está funcionando lá, né? Excelente. Porém, você sabe, não só no mieloma, como para outras patologias que fazem o transplante de medula óssea, você pode acontecer de precisar usar alguma medicação imunossupressora. Sim, eu já uso, né? Então, dependendo dessa medicação e da dosagem, o paciente está apto ou não a receber as vacinas de vírus vivo. Então, por isso que a gente pede o laudo. Sim. Então, o CRI procura sempre trabalhar junto com a equipe médica que atende, né? Com a equipe que está assistindo o paciente. Então, é uma decisão da sua equipe médica, se você vai receber ou não, porque depende do quadro. Ele quem está avaliando, quem está vendo, né? A equipe que te acompanha, quem sabe como está. Então, se você está apto ou não a receber apenas as de vírus vivo, né? As outras inativadas você já recebeu todas. Tudo bonitinho. Tudo. Após, normalmente, 2 meses, 3 meses de transplante, a gente já inicia. Né? E é importante como
tem gente que ainda recusa, fala, será que funciona mesmo? Será que eu vou ter que vacinar pacientes, né, com mieloma? E tá aí, o resultado tá aí. A gente tá tendo uma vida normal graças às vacinas, né? Pela proteção. Voltei a ter as defesas, né? Eu queria falar contigo sobre a vacina da herpes, né? O herpes zoster. O mieloma, ele causa a imunidade ser, né, baixa mesmo, então você fica muito suscetível às infecções. E uma delas é o herpes zoster. Lembrando que o herpes zoster não é uma doença venérea, que muita gente pensa que é. Não é, entendeu? Ele é uma da catapora, né? Explica direitinho aí. Porque o pessoal pensa que a gente tem o herpes zoster você é venérea, teve uma vida prostituta e sai, essa coisa toda. E não é. Você vê, o pessoal tem que conhecer que não tem nada a ver. Né? O herpes zoster é o vírus da varicela zoster, né? Que é o vírus da varicela da catapora. Então, todo mundo que teve catapora pode ter herpes zoster. Então, aquele vírus da catapora, ele fica no sistema nervoso, ali guardadinho, dormindo, né? Ele tá ali, ele não incomoda, mas ele tá ali. A imunidade baixa, a idade mais alta, então os idosos também, porque já ficam mais vulneráveis, e as pessoas com imunocomprometimento. Essas pessoas podem ser que esse vírus acorde. E aí é que você tem o herpes zoster, que antigamente se chamava do fogo selvagem. Cobreiro também, né? Cobreiro é outra coisa. É outra coisa, né? Cobreiro é um bichinho. Não, mas me chamam isso também, mas... Normalmente chamava fogo selvagem. Então, ele pode aparecer em vários locais. Normalmente, ele acompanha a faixa do sistema nervoso nosso. Então, ele está ali acompanhando, saem as placas, fica vermelhinho, coça, incomoda, dói muito. É uma doença que dói muito, né? E que hoje se tem essa vacina só na rede privada. É uma vacina que a gente não tem no serviço público. Isso. Infelizmente, ainda não. É uma solicitação, né? A gente está esperando a avaliação do Ministério da Saúde. Tem sido uma solicitação frequente, mas ainda não é uma realidade nossa. E é importante que... E o herpes simples. Então, o herpes simples é esse que às vezes, ele é transmissível não só pelo contato sexual, mas às vezes de tocar num local e tudo. Então, você tem o herpes. E tem o herpes genital, que esse sim que é uma doença venérea, né? Sim. Assim, sexualmente transmissível. Sim. Se fala mais dessa venérea. Doença sexualmente transmissível, que eu sou antiga. Desculpe. Se pudesse cortar, eu falava, corta. Não pode. Né? Então, é uma doença sexualmente transmissível. E voltando, recapitulando. Então, você tem o herpes simples, o herpes genital e o herpes zoster. A vacina varicela zoster é a da catapora. Ela não previne o herpes zoster. Ela previne a catapora. Sim. Então, quem teve catapora, não adianta tomar vacina da varicela, porque você já teve. Então, é uma doença que quando você tem, você não tem de novo. Né? O sarampo, a catapora, a cachumba, a rubéola, são doenças que o sistema imunológico produz os seus anticorpos quando você tem a doença ou através da vacinação. A imunização ativa, quando você tem, e a imunização passiva, quando você recebe a vacina. Então, a varicela zoster, a gente tem muito médico equivocadamente prescrevendo a vacina da varicela zoster como se ela fosse prevenir o herpes zoster. Não. Não, né? Então, são vacinas diferentes e elas previnem coisas diferentes. Então, não adianta prescrever a varicela zoster para prevenir o herpes zoster. A vacina do herpes zoster é uma completamente diferente da varicela. A plataforma é diferente, tudo direitinho. Então, assim, eu tenho recebido lá no CRI muitos pacientes idosos solicitando a vacina da varicela zoster. Então, não adianta. É muito difícil alguém com menos de 50 anos que não tenha tido. Sim. A catapora, né? Todos acima dos 50. Você teve? Tive. Eu tenho até uma marquinha aqui na testa. É isso que eu tô dizendo. Acima dos 50 é difícil alguém que não teve. Eu diria até acima dos 45. Né? Depois, com a imunização, a gente vem tendo
que hoje você não vê mais. Eu fico triste Mas porque... é diferente. Então, a vacina do herpes zoster é outra, está disponível só na rede privada, infelizmente no SUS a gente não tem ainda, mas é uma vacina muito boa que tem tido... Nossa. Antes ela era inativada, hoje a gente já tem... Antes ela era de vírus atenuado, hoje a gente já tem ela inativada. E infelizmente não está bem acessível. Está na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000 as 2 doses, né? E graças a essa vacina eu me livrei do aciclovir, né? Que o aciclovir faz parte do protocolo de tratamento do mieloma, né? Sim. Então você toma, incontáveis comprimidos eu tomei, né? Até para prevenir. Então a vacina eu tomei a última dose, que são 2 doses, né? Uma, depois 3 meses a segunda dose. A última eu tomei em novembro agora faz 1 ano. Então tomei, parei de tomar o aciclovir. Então olha a bênção que é, né? Mas infelizmente não tá muito caro ainda. Não é todo mundo que vai poder tá tomando essa vacina, né? Mas que ela é top, Nossa, ela é maravilhosa. O calendário de vacinação da rede pública é o mesmo da rede privada? Não, existem diferenças, né? Então, assim, a rede pública, a gente tem um país de dimensões continentais. Sim. Muito grande, né? Então, a gente tem que pensar no todo, no contexto do todo. Então, não adianta o Ministério da Saúde liberar uma vacina de custo alto para toda a população se ele não vai conseguir adquirir, comprar aquela vacina, que aquele custo vai ser alto. Então, a vacina da rede pública, ela está disponível, elas são excelentes. E você tem algumas vacinas que foi comprovado que uma dose você consegue imunizar um grande percentual da população, como a vacina da hepatite A. Então, elas seriam em 2 doses, mas foi visto que você atinge os pacientes que são imunocompetentes. 60% da população, com apenas uma dose, se imuniza. Então, o que o Ministério fez? Ele colocou uma dose apenas na rede privada, na rede pública. Então, hoje é uma dose apenas. Se você chega na rede privada, são 2 doses. Por quê? Porque a rede privada pensa o indivíduo, o ser. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunização continuam recomendando 2 doses de hepatite A. Por quê? Para ter a garantia de que aquela pessoa vai ser imunizada. Então, existem pequenas diferenças, tipo número de doses. Aí, o que acontece? No SUS, aquela pessoa que é imunodeprimida, aquela pessoa que tem mais dificuldade, que já se sabe que ela não vai produzir a quantidade de anticorpos necessárias, essa pessoa tem direito à segunda dose onde? No CRI. Entendi. Entendeu? Então, a criança que tem anemia falciforme. Então, a criança que tem anemia falciforme, ela tem uma resposta imunológica menor, diferente da criança que não tem uma patologia de base, né? Da criança que está imunocompetente. Então, essa criança imunocompetente, com uma dose, ela vai produzir os anticorpos necessários. Mas aquela criança que já vai ter dificuldade, então o médico já encaminha ela e ela vai receber a segunda dose no CRI. Essa seria mais ou menos a diferença básica. E na rede privada tem algumas vacinas, como a da herpes zoster, que você citou, a vacina pneumocócica, 15-valente, que hoje também já tem na rede privada, que a gente não tem no serviço público, né? A vacina 13-valente, que no CRI a gente tem para determinadas patologias, no geral. Então, a vacina hexavalente, a celular, ela hoje é a que é indicada pela maioria dos pediatras, mas ela só está disponível no CRI para determinadas patologias. Então, aquele bebê prematuro extremo, aquele bebê que tem um risco maior de descompensação hemodinâmica, caso ele venha a ter uma reação, são as crianças que recebem a hexavalente. Então, existe uma diferença no calendário bem pequena, tá? Bem pequena. No serviço público, a gente tem disponível a meningocócica tipo C. Na rede privada, já é a meningocócica tipo ACWY. Então, protege, né, dos sorotipos A, C, W e Y. Mas qual é o vírus? Qual é o sorotipo que mais circula no país? O C. Então, o que a gente tem? A gente tem o C na rede pública. Então, o público, ele visa o total, né? Entendi. Você prioriza o total. O total. O que eu vou abarcar? Então, se eu imunizo a maioria com o vírus que eu tenho, com o sorotipo que eu tenho mais circulante, eu estou prevenindo
o maior índice de doenças meningocócicas que eu tenho. Eu consigo ter a CWY para todo mundo hoje? Eu não consigo ainda. Infelizmente, seria o ideal? Seria. Mas eu não consigo. Né? Eu falo assim, Ministério da Saúde, né, gente? Sim, entendi. Então, ele tem a CWY no CRI para determinadas patologias. A gente espera que um dia chegue a realidade para ser para todo mundo? Sim. É o que a gente sonha, né? A gente espera que os nossos representantes, né, na política, que estão acima, consigam mexer lá nas emendas e passar nessas emendas para a gente poder comprar mais imunizantes. Você ainda tem dificuldade para se trabalhar legal ainda? Melhorou muito. Melhorou com o que você tem disponível? Melhorou muito. Antes a gente tinha um desabastecimento muito grande. Ainda existe um desabastecimento, mas não por compra. Hoje a gente tem desabastecimento mundial de algumas vacinas. Por quê? Matéria-prima? Matéria-prima. Os laboratórios focaram muito em produzir Covid. Então, houve um desabastecimento de outros imunos biológicos. Então, hoje a gente tem uma realidade. A vacina da varicela está em falta nos postos, mas tem a tetravalente, que é sarampo, cachumba e rubéola e varicela, que está sendo disponibilizada. Que supre, né? Para suprir a falta da varicela. Mas essa falta é uma falta mundial. Não é apenas porque não se comprou a vacina. Levou um tempo que a gente tinha falta mesmo de vacina porque não estava sendo adquirida no tempo adequado. Então, tudo é previsão, né? Até na nossa vida, a gente tem a previsão. Então, se eu sei que eu consumo 10 frascos, eu tenho que... E a gente não tinha desabastecimento por falta de compra. Hoje, a gente tem um desabastecimento realmente por ser uma realidade mundial da falta de fornecedor do laboratório. Entendi. A vacina antirrábica é uma vacina que também tem faltado. Fala de novo, o que é o CRI? O CRI. O CRI, de novo, não falou ainda, né? No início, você não falou, não, que era do CRI, mas você falou... Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. O que é o CRI e quais são as vacinas oferecidas nesse serviço? O CRI, então, é um serviço que ele foca o indivíduo. Sim. Então, se eu tenho nas unidades básicas o foco na saúde total, na saúde do todo, de toda a população, o CRI vai focar aquele indivíduo. Então, é aquele indivíduo que ele tem um risco maior de adoecer e ter uma complicação de determinada doença. Não te cortando, cortando. Então, o CRI não é um local que é para todo mundo. Não. Pois é, isso que explica, porque senão o povo vai tudo para lá, né? Não. O CRI não é uma unidade, como aberta como porque posto é do SUS, de saúde. mas não é um posto de saúde. Nós não somos um posto de saúde. Sim. As unidades básicas estão aí disponibilizadas, né, para disponibilizar as vacinas de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunização. O CRI é um serviço especializado. Ele é vinculado ao Ministério da Saúde. Né? No país hoje nós somos 53 unidades. Então a gente vê como é diferenciado. Na Bahia nós temos no interior, em Vitória da Conquista e em Ilhéus. Só? Feira não? Não, feira não tem ainda. Presencial. Barreiras, nada. Não. E esse pessoal, como é que eles se viram? Só temos presencialmente na Bahia, são 3 em Salvador e 2. Um em Conquista, que é mais antigo, né? Nós estamos desde 2015. Sim. E o de Ilhéus, que eu acho que tem uns 6 meses a 7 meses. É mais recente. Então, há pouco tempo só tinha Conquista no interior. Só tinha Conquista no interior da Bahia. No interior do Nordeste. É mesmo? No interior do Nordeste. A gente não tinha no interior do Nordeste. Eu acho, não sei se hoje no Nordeste já tem alguma unidade no interior. Não tinha. Antes a gente era o único do Nordeste e no Norte só tinha um estado que tinha um também no interior. Não sabia É uma realidade das capitais. Né? E esse pessoal que não tem, como que se vira? Então, uma pessoa que é de... Barreiras, por exemplo, que é longe pra caramba, né, daqui, 800 quilômetros daqui. Como é que ele se vira? Existe o que a gente chama de CRI virtual. Ele não é uma coisa oficial ainda, vai ser implantado oficialmente pelo Ministério da Saúde. A gente tem um grupo de trabalho justamente para a implantação. A Bahia é uma das pioneiras, inclusive um dos estados pioneiros, justamente por conta dessa dificuldade de acesso. Sim. E a dimensão, né, do nosso estado. Então, hoje, o paciente, ele tem a solicitação médica. Então, o CRI sempre é atendido com a solicitação médica. Sim. Então, eu preciso de um relatório médico com diagnóstico, com CID diagnóstico. O médico pode indicar ou não as vacinas, mas a gente segue o manual
dos Centros de Referência de Imunos Biológicos Especiais. Então, não é porque o doutor prescreveu que você vai receber aquela vacina. Vai depender se está dentro dos critérios desse manual. É porque a gente recebe muita prescrição que não é que seja indevida, é devida. A prescrição está correta, a indicação do imunobiológico. Sim. Porém, não necessariamente ele está dentro dos critérios do CRI. Então, o paciente de Barreiras, ele com um relatório médico certinho, ele vai solicitar a prefeitura, a Secretaria de Saúde do município, seja de Barreiras, seja Isso é daquele lugar onde não tem o CRI. Onde você não tem o CRI presencial. Sim. Você vai à secretaria, à unidade ou à Secretaria de Saúde com aquele relatório médico, a documentação, e é encaminhado de forma virtual. Então, cada região da Bahia tem o seu CRI virtual. Então, hoje nós temos, além do presencial, nós temos o CRI virtual, que nós atendemos os 74 municípios da macro-regional do Sudoeste. Sim. Todos os pedidos vêm aqui para a Vitória da Conquista. Então, como é que nós recebemos? Nós recebemos via e-mail a solicitação pela base regional de saúde. Então, o paciente que é de Itambé, ele vai lá na Secretaria de Saúde de Itambé, ele dá entrada no seu processo, Itambé encaminha para a base regional de saúde de Itapetinga, Itapetinga encaminha para a gente. A gente avalia, se tiver tudo certinho, dentro dos critérios, essa vacina é liberada. A base regional de Itapetinga retira, aqui no CRI. Aí ele vem aqui, o pessoal vem aqui, retira e leva para aplicar no paciente lá. Aí também, exatamente, o paciente recebe na sua unidade básica. Entendi. E essa realidade hoje em todo o interior da Bahia. Então, todo o interior da Bahia, eu não sei exatamente quantos são, mas eu acho que são quase 20 CRIs virtuais. Então, que atende determinado número de municípios, dependendo da sua base. O nosso de feira é o que atende o maior número, né, de municípios. Eu vejo quando eu vou lá, é assim de gente, né, aqueles carros das prefeituras pegando aqueles isopor, né, para atender esse pessoal, né? É porque lá nós temos o caso que nós funcionamos dentro do Núcleo Regional de Saúde. Sim. Então, tem também a rede de frio, que também você vê, do pessoal que anda distribui para os municípios. Lá, né? Lá é cheio. Mas, assim, tirando a parte do CRI, o CRI também, né? A gente tem um movimento grande, tanto presencial como virtualmente também. Então, o paciente que ele está em um município que ele não tem o CRI presencial, ele vai procurar, porque ele tem direito às vacinas também, e a receber. E o Estado tem a forma que ele encaminha aquelas vacinas para o seu paciente. Então, não é justificativa de deixar de tomar as vacinas. Desassistidos, eles não ficam, Não ficam. Então, é só procurar porque tem. Inclusive, há muita desinformação também de dizer, essa vacina não tem no SUS, ou você não tem direito, ou não tem como pedir. Tem como pedir, sim. Se informe, procure seus direitos. Sim. Estando dentro dos direitos, todos nós temos os direitos. Pode ser que você não tenha direito a todas, ou pode ser até que você tenha direito a mais vacinas do que o seu médico lhe pediu. Isso aí é uma coisa que vai depender do manual, mas todos os pacientes hoje no estado da Bahia são atendidos, sim, pelo um CRI, ou seja virtual, ou seja presencial. Legal. Até isso eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque, né? Eu fui diagnosticado numa cidade onde tem o CRI, né? Então, foi bem mais fácil, né? Muito mais fácil. Só gratidão a Deus mesmo por tudo, né? Tem solicitado assim. Hoje a nossa coordenadora de imunização do estado, ela tem uma perspectiva, um desejo, um sonho que é assim abraçado por todos nós, de que pelo menos as 9 sedes de regionais, né, que hoje são 9 núcleos regionais de saúde, que pelo menos cada sede de núcleo tenha um CRI, né? Presencial. Que legal. Tomara, né, que dê certo. Minas tem descentralizado muito também. Minas é um estado que está bem avançado em ter também regionalizado os CRIs, inclusive presencial, tanto virtual como presencialmente. Pois é. Falando agora, Iracema, sobre o paciente oncológico, o tratamento oncológico pode interferir na eficácia da vacina? Pode. Pode, né? Pode sim. Pode haver uma diminuição. Isso é uma dúvida que muitos pacientes, né, têm. Não é que você vá ter a doença. Você tem uma diminuição da resposta imunológica. Então, assim, não é porque eu vou tomar a vacina e ficar doente. Não.
porque você não recebe a vacina de vírus vivo atenuado. Sim. Que é a que poderia causar alguma forma branda da doença. Sim. Então, o paciente que ele está em tratamento, o ideal é que o paciente, assim que receba o diagnóstico, ele seja encaminhado, como foi o seu caso, para receber as vacinas antes de iniciar. Que a gente inicie pelo menos 14 dias antes de iniciar o tratamento. Não só o paciente oncológico, como o paciente que tem artrite reumatoide, que tem doença de Crohn, que vai usar um imunossupressor, o paciente com lúpus, que ele inicie antes do seu tratamento. Quando é possível, ótimo. Quando não é possível, não é que ele não dê, ele deve receber. Pode-se evitar, isso também é controverso. Não há uma coisa muito definida. Então, é muito a equipe assistente do paciente com o CRI. Então, tem médicos que optam por vacinar seus pacientes mesmo em tratamento. O que se sabe é que há uma diminuição da eficácia. Sim. Então, você pode ter uma diminuição da eficácia da vacina, mas é melhor você ter pouco do que não ter nada. Sim. Né? Eu acho. Isso. Também. Então, assim, mesmo que tenha uma diminuição, e há uma controvérsia também hoje se revacina ou não após o tratamento. Então, principalmente pacientes oncológicos. Há um questionamento, então algumas equipes são a favor, outras não. Então, hoje, no Ministério, para o CRI, a gente não tem esse hábito de revacinar. A gente pode vacinar durante o tratamento. Não há o hábito de revacinar pós-tratamento. Só no caso de transplante de medula óssea. Aí no melon, é isso que eu ia Só falar. o Melon caso que de você células perdeu, de né? hematopoéticas. Não, eu estou falando no caso de outro tratamento tipo de oncológico, neoplasia, né? De neoplasia, Certo. é isso. Que você tem um encerramento de um ciclo quimioterápico ou de radioterapia. Então, pode acontecer de você ter uma baixa resposta imunológica, não do risco de ficar doente. Isso é importante que o paciente saiba, para que ele se sinta seguro. Então, assim, interfere no tratamento? Não modifica o tratamento. Não há uma modificação. O que há é uma diminuição da resposta imunológica. Né? Entendi. Mas que você pode iniciar antes ou pode iniciar durante. Aí é uma questão realmente da equipe indicar ou não, da sua equipe médica e de você se sentir seguro. Se sentir seguro é o mais importante, eu acho, né, para o paciente. E é importante que ele saiba disso. Então, assim, eu não vou pegar pneumonia porque eu vou tomar. Não. Você vai, mesmo que seja um pouquinho menos do que poderia ser a sua produção, se você não estivesse as consequências são menores, né? Se você vier a ter contato com um dos pneumococos mais graves, você vai ter uma resposta, pelo menos, melhor do que nada. Entendi. Muitas dúvidas lá, né? Tem. E quais são as principais? Isso, Principalmente dos pacientes oncológicos. Se causa doença. Se pode tomar várias vacinas juntas. Se não interfere na medicação. Se não interfere na medicação. Se não interfere de você tomar uma junto com a outra, não. No caso da imunização, já é inclusive comprovado cientificamente que você pode fazer várias vacinas concomitantes, que você tem até uma melhor resposta imunológica. Porque não te cortando, teve uma crítica quando eu falei que eu tomei 6... teve uma vez que eu tomei... Foi 6 vacinas. 6. E falaram, não funciona 6. Entendeu? Vai ficar tudo doido lá dentro e tal, não funciona, você perdeu isso aí. Eu falei, não, o que acontece é que eu tô aí, ó. Tomei. O seu organismo é muito sábio e ele sabe justamente qual célulazinha que ele vai produzir. Não há interferência nenhuma. Pelo contrário, já é comprovado que há uma melhor resposta, porque você dá um start, né? Um start assim, grande no seu sistema imunológico. Sim. Então, isso já é comprovado. E eu costumo dizer assim, o risco, vai ter risco maior de ter um evento supostamente atribuível à vacinação, se você tomar várias juntas? Não. Então, se você tomar uma hoje, você pode ter febre, pode ter dor de barriga, pode ter dor de cabeça, pode ter... Pronto. Se você tomar daqui a 2 dias, você vai ter o mesmo risco. Se você tomar daqui a 1 semana, você vai ter os mesmos riscos. Eu costumo perguntar, assim, aos meus pacientes, eu digo assim, o que você prefere, apanhar tudo de uma vez hoje ou apanhar cada semana um pouquinho? Você me falou isso. Eu falei, vai isso? Tudo de uma vez só, né? Eu acho que é melhor, porque é isso, do que você o estresse, porque é um estresse, você ir, seja adulto, seja criança, é a mesma coisa, a mãe, eu morro de pena.
Primeiro que a gente tem que pensar que vacina não é injeção. Vacina é para você não tomar injeção. Isso. Né? Você previne de ir tomar uma injeção, de ter uma internação, de usar uma medicação venosa. Então, primeira coisa que a mãe tem que pensar é isso. Vamos pensar que a vacina é para prevenir que ele venha a se expor e a precisar de ser muito mais furado. E o que é melhor? O bebê sai de casa, ele tem aquele estresse, aquele choro. Pro adulto também, porque eu mesma tenho pavor de agulha. Detesto. Eu tomo todas as vacinas, gente. Se disser que tem que tomar na testa, eu tô tomando. Mas eu detesto. Pergunta a Taluana, que a Taluana vai lhe dizer que eu fico pálida também, eu não gosto. Mas eu faço. Tenho que receber, chegou a de gripe, eu sou a primeira a estar ali na fila para receber. Sim. Mas eu prefiro, se eu tiver que sentir, se ter reação, você tomar todas juntas ou você tomar individualmente, vai dar no mesmo. E a resposta imunológica é a mesma, então, ou até melhor, pelas últimas pesquisas, os últimos congressos que nós participamos, foi dito que, inclusive, é a melhor resposta. Tanto é que em bebê a gente faz, 2, 3 juntas por conta disso. Então, é melhor você passar o estresse todo de uma vez. De uma vez só, né? Do que cada semana você tá passando isso um estresse. Atrasa, né? No meu caso mesmo, eu tomei tudo de uma vez. Imagina tomando uma por semana. Né? Aí... Otimizar, eu acho que é sempre bom. Vamos logo e vamos tomar logo às 6 e aí pronto, eu imagino né? o neném, o bebê chora, Tadinho. aquele estresse, aí ele chora. Fica ruinzinho, fica enjoadinho, porque fica. Né? Não vamos dizer que não fica. Fica, o bebê fica enjoadinho, ele pode ter febre, ele não mama direitinho. Então, assim, não é melhor ser tudo de uma vez só? É verdade, né? Porque ficar... Do que passar por esse estresse? Toda semana uma, né? E nós estamos até com uma paciente que tem fobia à agulha, imagina. Pois é. Gente, fobia à agulha é uma coisa séria. Não é motivo pra gente rir. Eu levo muito a sério, acho que você sabe disso, né? Como a gente procura lá ser bem cuidadoso, né? Porque é isso, a fobia existe. E a gente tem que respeitar. Eu canso de brincar assim, ainda mais policial, aqueles homens grandão, chega lá forte, morrendo de medo. Assim, né? Fobia mas não escolhe quem, né? Não escolhe quem. Não escolhe quem. É normal. E a gente também educa muito as nossas crianças tendo fobia. Não faça isso não, que eu vou lhe dar uma injeção. Então, como se a injeção fosse uma coisa ruim. Né? Cansa de chegar aquele menino que fica mexendo ali. Menino, para que ela vai lhe dar uma injeção, vai lhe dar uma vacina. E veio fazer o quê aqui? Então, a gente já cria um medo na criança. Criou um trauma, né? E você vai alimentando a fobia no adulto. Né? Tá pequenininho, você vai crescendo com aquela fobia. Então, vamos evitar. Vacina, vamos levar. Olha, se você se comportar, você não chorar, você vai ganhar um chocolate, você vai ganhar um prêmio. Sim, é um prêmio, porque bom não é. Né? Não é bom. Mas é necessário. Não. Mas a gente tem que diminuir esse medo, essa fobia. Talvez essa paciente que eu estou te falando tenha sido um trauma de infância. Muito, né? Provavelmente, né? E agora imagina... Mas ela recebe? Ela imagina... Ela vai? Ela tem... A associação, nós disponibilizei uma psicóloga para acompanhar ela. Sim, né? Isso, agora imagine um paciente oncológico como eu ter fobia de agulha. Foi a coisa que eu mais levei foi agulhada nesse tratamento. Eu perdi as contas, né? Então, a gente teve todo um carinho de disponibilizar para ela uma psicóloga para ela aceitar. E ela já está ela fez semana passada o transplante, né? E superou, né? Mas não foi fácil, não. Né? Não foi fácil, não. Qual o momento ideal para os pacientes com câncer serem vacinados? O mais precocemente possível, né? Então, assim que receber o diagnóstico. E o ideal é se iniciar até 14 dias antes de começar o tratamento. Mas pode ser a qualquer momento, aí vai depender da equipe médica, ou não. Existe caso de atraso lá? Existe, né? Isso não compromete? Compromete, né? Compromete. O ideal é que você faça dentro dos prazos, né? Entre as doses. Então, se for 60 dias, se for 90 dias, dependendo de cada vacina, você tem o espaço, né? Você tem a quantidade de doses e o tempo, o intervalo entre essas doses. O ideal é que a gente faça nesse período correto. Agora, o nosso sistema imunológico é tão inteligente que vacina você não reinicia nunca. Então, você pode ter tomado uma dose há 10 anos,
com exceção do transplante de célula hematopoética. Sim. Então, excetuando-se os pacientes que fizeram transplante de medula, qualquer outro paciente não se reinicia o esquema de vacinação. Então, se você tem uma vacina de 10 anos atrás, essa vacina é válida. Os pacientes que já terminaram o tratamento contra o câncer devem ser vacinados? Sim. Se eles ainda estão em acompanhamento médico, se eles ainda não tiveram o que a gente chama de alta, né? Se ele ainda não teve a alta médica, ele ainda está em acompanhamento médico, ele tem direito de receber as vacinas pelo CRI. Se ele já teve alta, então, é um tratamento que foi há 10 anos. Não, pode continuar, fica à vontade. Um tratamento que foi há 10 anos. E esse paciente já teve alta, ele já teve remissão total, ele não está mais com o tratamento, com a doença. Aí, nesse caso, ele vai receber as vacinas de acordo com a sua idade, né? Pelo Programa Nacional de Imunização. Mas pela doença, sim, mesmo após o término do tratamento, mas enquanto acompanhamento médico. Entendi. Olha só, você viu que rapidinho passou. Nós só temos 5 minutos e eu queria que você deixasse aí essa mensagem, aquela mensagem de esperança para esse paciente que está, seja ele qual for o diagnóstico, e dizer que a vacina vale a pena se vacinar. Eu acho que é a esperança, né? Estamos também no Setembro Amarelo, então vamos Isso, falar também do Setembro Amarelo, da prevenção, né? Eu também, como sou enfermeira de saúde mental, também é importante. Então, eu trabalho com 2 coisas que eu acho que são esperançosas, né? Então, a vacina também é uma esperança, é importante. Eu acho que o paciente que está... É um diagnóstico que não é fácil, né? Mas que, enquanto a vida, há esperança, sabe? Eu sou desse lema na minha vida e acho que a gente deve sempre correr atrás do que é possível, do que é melhor e acreditar. Eu acho que a gente tem um exemplo aí, Preta Gil, hoje em dia, né? Que é uma coisa que está pública e que é uma pessoa que está para frente, Isso. Feliz, bem, claro, mas tratando, se cuidando. Então, não se entregar ao diagnóstico. Eu acho que isso é muito importante, né? E buscar tudo o que pode ser que vale ajudar a enfrentar aquele momento. É isso. Então, o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, a equipe multidisciplinar em qualquer área da saúde é importante. Eu acho que você não tem opção, né? Você tem que tratar, se cuidar, ter foco, ter disciplina e, acima de tudo, ter fé de que tudo vai passar, né? Porque não é fácil você receber um diagnóstico de um câncer, né? Eu sempre falo que nós temos que desmistificar a ideia de que câncer é uma sentença. E não é. Exatamente. Né? A diferença está em você ter um diagnóstico cedo, um tratamento cedo, vacinar, né? E pronto. E aí, com certeza, porque, como diz Cecília semana passada, as pessoas, elas acostumam a tomar medicamento para hipertensão, e olha que coração mata mais do que o câncer. Né? Você toma 2, 3, 4, 5 remédios lá todo dia, não tem problema. Então, mas se você for tomar um para o câncer, ela já pensa diferente. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Será que vai fazer efeito, né? Então, a gente tem que quebrar isso aí, né? E hoje a gente tem uma variedade de medicamentos aí que te dá qualidade de vida, né? Só depende de você ter esse foco, porque tem gente que não quer vacinar. Tem gente que o dia hoje amanhã eu vou para a quimioterapia. Hoje não, entendeu? Não leva a sério. E eu sempre falo, o câncer não espera. Exatamente. Entendeu? Por mais que você tá ali correndo, ele acaba te ganhando. Imagina aquele que deixa para lá. Um diagnóstico, né? Não tem gente que diz assim, não vou pro médico não, porque se eu procurar eu acho. Não é bom achar antes, né? E tratar. E só reforçando aqui um pouquinho, então, os pacientes que têm determinadas patologias, eles têm direito a várias vacinas que não estão nas unidades básicas. Sim. Ou que não estão nas unidades básicas para a sua faixa etária. Então, eles recebem essas vacinas no CRI. Com o encaminhamento médico, a gente precisa do relatório médico, né? Comprovando a doença, a patologia que ele tem. Então, não é porque você passou da faixa etária que você não vai receber aquela vacina se você está dentro dos critérios. O manual do CRI está disponível em PDF,
né, no site do Ministério da Saúde, se colocar no Google, Manual do CRI aparece, porque se você tem alguma dúvida, quer saber se você está contemplado ou não, quais são as vacinas disponíveis, então tá lá, fácil, acessível para toda a população. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Agradeço mesmo de coração, né, por ter aceito o nosso convite. E até semana que vem. Deus abençoe a nossa caminhada. Amém. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.